Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe Romano, sou seu colega veterinário e nessa trajetória de praticamente 10 anos de profissão, percorri residência, especialização, mestrado, intercâmbio e agora no doutoramento. Gostaria muito de agradecer o convite da editora ArtMed. Eu gostei bastante dessa proposta, achei muito enriquecedora, muito prática, muito objetiva, e nós estamos precisando dessas iniciativas para os avanços da nossa profissão junto da tecnologia, que tem que ser nossa aliada e não nosso problema. Então, mais uma vez, obrigado a todos pelo convite, agradeço meus colegas e alunos que estão agora nos assistindo. Nosso assunto é muito interessante, eu tenho especial prazer em falar sobre as doenças do pâncreas, que é um órgão muitas vezes incompreendido, porém poderoso diante de situações de enfermidade, como essa importante afecção que vamos falar hoje, que é a pancreatite, certo? Então vamos todos em frente. Convido também a conhecerem a Associação Brasileira de Gastroenterologia Veterinária, da qual sou vice-presidente. Queridos, vamos então lembrar algumas considerações rápidas sobre diferenças anatômicas entre o pâncreas de cães e gatos. Ou seja, ambos, tanto cães como gatos, possuem esse órgão, que é uma glândula anfícrina, uma glândula mista de função exócrina para as enzimas da digestão e endócrina na produção de hormônios, na região de abdômen cranial. Sobre isso, igual para cão e igual para gato. Porém, o suco pancreático do cão vai desembocar no duodeno a partir da papila duodenal menor, diferente do gato, que vai ter a sua desembocadura do suco pancreático das enzimas da digestão do pâncreas junto do suco biliar, junto da bile, a partir de ducto comum, por isso do nome ducto comum. E essa anatomia compartilhada da via biliar, da via pancreática em sentido do duodeno, justifica o porquê no felino existe uma inflamação muitas vezes compartilhada entre esses três órgãos, fígado, duodeno e pâncreas, que é a tríade felina. Apresentação que geralmente não verificamos no cão. Claro que o cão também pode ter inflamações hepáticas e inflamações duodenais, mas não naquela apresentação compartilhada da tríade felina, certo? E aqui nós temos vários desenhos e figuras para te lembrar que o pâncreas é dividido em dois lobos, um que fica em direto contato, em direta sintopia anatômica com o estômago, por isso que os vômitos são comuns na pancreatite, outro lobo em estreito contato anatômico com o duodeno e com cólon, por isso que vômitos, diarreia e até hematoquesia são esperados na pancreatite, certo? Isso aqui é apenas um lembrete muito básico, para que você não faça nenhuma confusão de que o suco pancreático é produzido em ácinos, estamos falando de enzimas da digestão, como amilase e lipase, e isso nada tem a ver diretamente com o pâncreas endócrino, que são ilhotas pancreáticas, produtoras de hormônios como insulina e glucagon, a partir de células beta e alfa, respectivamente. Ok? Vamos em frente. Um breve resumo sobre a introdução do que é a pancreatite em cães e gatos. É um processo inflamatório, geralmente não infeccioso, lembrem-se disso, não infeccioso, que acontece no pâncreas e pode estar restrito ao pâncreas ou não. E quando eu digo que a pancreatite pode não estar restrita ao pâncreas, estou dizendo o porquê que existe um potencial de casos graves caminharem para falência múltipla de órgãos ou inflamação generalizada sistêmica. Não são todos, não é tão frequente. Felizmente, o veterinário já está mais seguro com o assunto da pancreatite. Mas ainda é possível que a pancreatite não se limite ao pâncreas, não se limite a vômitos, dores, diarreia e anorexia. Ela caminhe para a dispneia, ela caminhe para depressão mental importante ou até convulsões, ela caminhe para sangramentos e coagulopatias, ela caminhe para insuficiência renal aguda. E essa pancreatite que expandiu o processo inflamatório para órgãos muito longe do pâncreas é a pancreatite da falência múltipla de órgãos. É um quadro de mau prognóstico
com certeza necessidade obrigatória de UTI, e isso também acaba encarecendo o orçamento do tutor, além do seu abalo emocional, com certeza. A causa desse órgão que inflamou, que está doente, que não está mais normal, ela é idiopática, ela é multifatorial. Acreditamos em hipóteses, acreditamos em grupos de risco, não garantimos qual é a causa objetivamente, porque tem mais de uma. Sabemos que animais idosos têm mais pancreatite do que os jovens. Sabemos que animais gordos e obesos têm mais pancreatite do que os magros. Sabemos que animais com endocrinopatias, como diabetes, síndrome de Cushing, têm mais pancreatite do que quem não as tem. E também relacionamos a dieta gordurosa, no caso de cães, também relacionamos alguns fármacos, como ciclosporina, fenobarbital, brometo de potássio, diuréticos, sulfa, digitálicos, como prováveis indutores de pancreatite. Mas isso é muito incerto, não há uma alta evidência científica dessa correlação do animal receber esses fármacos por outros motivos e em um belo dia desenvolver a pancreatite aguda. Falamos de traumas, falamos de cirurgias recentes, qualquer motivo de hipoperfusão, então desidratações em geral, podem caminhar para sofrimento e inflamação pancreática. Além de causas genéticas, também são possíveis, já que verificamos alta incidência de pancreatite em cães como Yorkshire e pouca incidência em outras raças. Então, algum fator genético envolvido também pode existir. E não podemos ignorar a possibilidade de tumor. Embora o pâncreas não seja um órgão muito acometido por neoplasia, existe a neoplasia do insulinoma, que é um tumor quase sempre maligno, de comportamento hipersecretor de insulina, certo? Consequentemente, esse paciente tem hipoglicemias, convulsões e etc. E temos tumores não produtores de insulina, como o carcinoma pancreático. Então, existe a possibilidade de neoplasia. E muitas vezes o exame de ultrassom não vai garantir esse diagnóstico. Lembrando que nós realizamos muito pouco ou quase nada biópsias de pâncreas. Ainda estamos muito amedrontados. Por isso que a incidência de tumores de pâncreas é considerada muito baixa. Eu me pergunto se ela realmente é baixa ou se aquele quadro de pancreatite grave e que morreu, na verdade, era um infiltrado neoplásico. A pancreatite é dividida em aguda ou crônica e, de modo geral, lembramos que a aguda é mais comum no cão, que é um animal mais sintomático, então vômito, dores, falta de apetite, distensão abdominal, às vezes febre, tudo isso aponta a possibilidade de pancreatite. Enquanto no gato, esperamos um quadro menos gritante, mais insidioso, mais silencioso, com alguns dias de vômitos, algumas letargias, alguns dias de pouco apetite, o que num gato idoso muitas vezes é considerado normal, é considerado comportamental, é considerado estresse. E então a pancreatite no gato pode ser mais negligenciada, por isso que ela caminha para um perfil mais crônico. Medicações que podem, de acordo com a literatura, induzir, causar lesão pancreática, estão nessa lista. Mas, como eu disse, isso não tem altíssima evidência científica. Pessoalmente falando, eu concordo sobre ciclosporina, brometo de potássio e azatioprina. Então, o pâncreas inflamou, já falei que tem mais de uma causa, já falei que nem sempre a causa vai a favor daquele animal. Então, talvez ele não seja obeso, talvez ele nunca tenha recebido aquelas medicações que eu mencionei, talvez ele não tenha síndrome de Cushing ou diabetes, talvez ele não tenha ficado hipotenso recentemente ou sofrido um trauma. E por que está vomitando? Por que pancreatite? Por que febre? Por que diarreia? Por que tanta dor? Talvez você não tenha o diagnóstico tão certo nesse momento, mas vamos falar de como ele se apresenta agora clinicamente. Como eu disse, quase sempre vômitos e falta de apetite, mais ou menos comum diarreia, febre, menos comum icterícia. Quando presente a icterícia, especialmente no gato, reafirma a possibilidade da tríade felina, da colangite concomitante, onde esperamos icterícia, aumento de enzima da GGT e, claro, por anorexia prolongada, risco de lipidose hepática. Muito cuidado com esse paciente felino inflamado, vomitando e etc.
e outras repercussões a depender da gravidade. Achados de laboratório, vamos agora diagnosticar em nível laboratorial. Nós esperamos leve anemia, dificilmente precisando de transfusão, mas cada caso é um caso e existe uma possibilidade de quadros graves desenvolverem anemia hemolítica secundária à pancreatite. Esses, é claro, que vão precisar de imunossupressores, de glicocorticoides e muitas vezes transfusão. Mas, de modo geral, se fala que a pancreatite induz uma anemia leve. Neutrofilia, como hemograma do estresse, talvez pela dor e liberação de catecolaminas fisiológicas que esse animal está sofrendo. Aumento de enzimas hepáticas, pois o fígado é um vizinho, então eu espero aumento, sim, das enzimas hepáticas na inflamação do pâncreas. Uma azotemia leve, me lembrando a desidratação. Deficiência de cálcio e de vitamina B12, especialmente comum e importante no gato, mas no cão também. Hiperlipidemia, que é o excesso de colesterol e dos triglicérides, principalmente no obeso, principalmente no endocrinopata. Mas não é só esse o grupo de risco de pancreatite. É um dos mais comuns, mas não só esse. Lipase específica é um exame sérico, um exame do sangue a partir de jejum. Existe a lipase específica do cão e a do gato. Realmente, elas tendem a estar muito elevadas em cães ou gatos com pancreatite. Mas cuidado, elas não diferenciam um quadro agudo, que requer tratamento hoje, de um quadro crônico, que o animal já vem convivendo há muito tempo. E elas também não são tão específicas como gostaríamos, ou seja, animais obesos ou que estejam recebendo glicocorticoides e o próprio estresse foi associado ao aumento da lipase específica canina e felina. Então, ela é uma ferramenta importante, é um exame um pouco caro, nós realizamos, mas eu não dependo da lipase específica muito alta para tratar e entender que um cão tem pancreatite. E é claro, pessoal, desvio à esquerda, eu disse que não é uma infecção. Mas por que que naquele paciente está mostrando desvio à esquerda, que é um sinal infeccioso, tem risco de sepse? Azotemia após hidratação. Não é só desidratação, ele já recebeu fluidoterapia há horas, já urinou, mas ele está com ureia e creatinina muito altas. Será que ele já era doente renal crônico porque é idoso e também tem a pancreatite? Ou é uma insuficiência renal aguda devido à pancreatite, que tem mau prognóstico? Deficiência de albumina, a proteína que faz o equilíbrio oncótico, alteração de coagulograma ou manifestação de qualquer tipo de sangramento, nasal, ocular, gastrointestinal, cutâneo, enfim, evidência de sangramento. E hiperglicemia, são situações que indicam gravidade. Essa não é a pancreatite que quer ficar restrita ao pâncreas. Me parece uma pancreatite que faz inflamação geral. Claro que o exame mais importante do paciente internado com pancreatite é a gasometria. No diagnóstico por imagem, a gente pouco vai falar da radiografia e claro que vamos falar mais do ultrassom, pois é uma avaliação visceral. Então, esse órgão pode estar alterado em mais de 70% das vezes no ultrassom, mas nem sempre o ultrassom consegue diferenciar a pancreatite aguda de crônica. Espera-se na aguda um pâncreas de aspecto edemaciado, então com mais de 1 centímetro de espessura no cão e mais de 0,7 centímetros no gato, e de aspectos hipoecogênicos, sugerindo necrose pancreática, além de peritonite peripancreática, líquido livre e outras inflamações mais agudas de um exame de ultrassom. Porém, não podemos só nos agarrar no ultrassom. Existe uma possibilidade de falha diagnóstica. A tomografia é um exame caro, não está presente em todas as capitais brasileiras e requer uma breve, mas requer uma breve anestesia geral. Por isso, na veterinária realizamos pouco, mas é o exame mais indicado para avaliação de imagem do pâncreas, assim como na medicina. Tratamentos, suporte. Não há um antídoto, um tratamento específico. Nada vai reverter a pancreatite que já está em andamento. Precisamos contar com o fator tempo. Então, soroterapia com certeza, analgesia, só que cuidado com excessos de analgesia. Não quero nenhum animal com dor. E pancreatite dói muito, principalmente a aguda, principalmente no cão. Porém, muita analgesia favorece náuseas e falta de apetite. Muitos opioides
favorecem diminuição de motilidade intestinal. Então, cuidado, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. A analgesia começa com dipirona e tramadol, se necessário, morfina ou metadona, se necessário, aumentar a dose dos anteriores, se é um animal idoso e com outras causas de dores, associar gabapentina ou pré-gabalina. Então, tudo é possível, mas antes de tantos analgésicos, tente trabalhar com poucos. Antieméticos e antiácidos, com certeza, ele vomita, pode ter úlceras, risco de sangramento, então tanto ondansetrona como maropitã, omeprazol e famotidina, um ou outro. Heparina, prevenindo trombos, prevenindo a coagulação intravascular disseminada. A CID, então, a heparina é de 75 a 150 unidades internacionais por quilo, por via subcutânea, é indicada em casos agudos, principalmente no cão. Sobre dieta, se é um animal obeso, endocrinopata e que desenvolveu pancreatite, essa dieta precisa ser pobre em gordura. Porém, e o animal que não é obeso? E o animal que não tem endocrinopatia? E o animal que não é diabético? Por que ele precisa de limitação de gordura? Talvez ele não precise. Então, cuidado com esse exagero relacionado à dieta. O importante é comer. Nós não queremos a anorexia, nós não queremos o jejum e talvez tubos e sondas para favorecer a comida, não só alimentação espontânea. Antibióticos quase sempre não usamos, exceto o animal tenha febre, muita hematoquesia, uma colite hemorrágica secundária muito grave, desvios à esquerda ou alguma disfunção hemodinâmica, como hipotensão. Nesses exemplos que têm risco de caminhar para a sepse, convidamos antibióticos como metronidazol, enrofloxacino, marbofloxacino, amoxicilina com clavulanato, ampicilina com sulbactam, algum casamento de antibióticos. Nesses casos. Fora isso, não, porque custa para o doutor. Não, porque precisa ser biotransformado pelo fígado. Não, porque ele já está em uma situação de vômitos e náuseas. Não, porque antibiótico usado sem necessidade altera a flora, altera a microbiota, chamamos isso de disbiose. Então, antibiótico tem que ter um porquê. Não existe antibiótico terapia preventiva de uma doença que não é infecciosa. Anti-inflamatórios não esteroidais dispensam explicações, então é claro que não são usados porque são gastrotóxicos, nefrotóxicos e favorecem úlceras de um animal que já vomita, que já não está comendo. Glicocorticoides são anti-inflamatórios. Não tem o risco de ulceração ou nefrotoxicidade tão grande como tem nos AINES. Estimulam o apetite, o que é um efeito colateral desejado. Me parecem muito bons, principalmente para o gato, que tem tríade felina e é uma doença crônica, muitas vezes autoimune. Doença autoimune precisa de glicocorticoide. Maravilhoso. No caso de cães, não usamos no diabético, na síndrome de Cushing, no obeso. Mas em outros grupos de cães com pancreatite, podemos usar doses pequenas visando melhoria do apetite. O plasma, ele é usado só na iminência de sangramento, na evidência de hemorragia. Na ausência disso, não existe plasma preventivo. E de preferência fazemos os tempos de coagulação TP e TTPA, para termos certeza se ele é inseguro ou não no sentido de sangramentos. Então, se muito necessário, use o plasma, mas pondere o risco de reação anafilática, porque não é raro. E no caso de um animal que já viveu, já parou de vomitar, ele está fora de perigo, voltou a comer, a dor cessou, foi para casa. Existe como prevenir recaídas de pancreatite? Não há um consenso, nada muito sólido, mas de modo geral, se nós conhecemos os grupos de risco e os gatilhos que mencionamos no começo dessa rápida aula, talvez bezafibrato, uma dieta com proteínas de alto valor biológico e uma carga de gordura moderada, discreta, não severa. Evitar as dietas do tipo sênior, que são muito gordurosas. O SAMI, que embora seja um antioxidante hepático, também tem o seu papel para o pâncreas. E, claro, vigilância no paciente. Testes hormonais. Por que que ele teve essa pancreatite? Procure, conheça o seu paciente. Certo? E tem a possibilidade do Capromorelin, se um dia ele chegar para o Brasil. Ele é hoje patenteado apenas nos Estados Unidos. É uma medicação
estimulante do apetite, é uma das melhores que existem, muito além de mirtazapina ou ciproheptadina, porque capromorelin é o análogo da grelina, o hormônio fisiológico da fome, certo? Produzido no estômago e no pâncreas. Então, capromorelin é a grelina sintética, o hormônio da fome. Esse animal volta a comer e nutrição tem tudo a ver com combater a inflamação. Alguns estudos, alguns trabalhos. Nós temos o primeiro paper, um estudo retrospectivo de cães que precocemente começaram a ganhar comida, ou seja, eles não ficaram em jejum. E comer precocemente é melhor do que ficar em jejum. Não existe descanso do estômago. Não existe não comer porque vomita muito. Antieméticos são excelentes, fluidoterapia reidrata, analgesia remove a dor. Não há motivo de um animal deixar de comer porque tem dor ou está vomitando. Vejam esse estudo. Do lado direito, o ACVIN, o Colégio Americano, que faz uma verdadeira junta veterinária de autoridades no assunto, publicou um consenso ano passado sobre pancreatites em gatos. E parece que no gato a doença é ainda mais idiopática, a causa é ainda mais incerta. No cão ainda existem aqueles grupos de risco que eu mencionei. No gato, parece que não. Outro trabalho falando da evolução de hipertrigliceridemia. Então, cães que têm o sangue gordo, então hiperlipidemia, aumento de colesterol, são mais predispostos à pancreatite. Já sabemos dessa ligação. Outro estudo, tomografia computadorizada e o ultrassom diagnosticando a pancreatite aguda. O ultrassom ele é maravilhoso, mas ele tem pouco potencial de diferenciar pancreatite de tumor pancreático e pouco potencial de diferenciar pancreatite aguda de crônica. Temos que nos guiar também pela clínica do animal, ok? Outro trabalho, também do ACVIN, é um consenso de 2018 sobre o uso racional dos antiácidos, que usamos para pancreatite e tantas outras situações, de omeprazol, famotidina e etc. É importante conhecer o consenso e entender por que, por enquanto, o omeprazol é o melhor antiácido, seguido da famotidina, e quase não usamos ranitidina, certo? E outros antiácidos estão chegando com maiores evidências, como o esomeprazol, mas que também devem ser usados com cautela, também podem causar alterações de microbiota, que chamamos de disbiose. Então, ele precisa do antiácido? Se sim, por quanto tempo? Lembrando de desmamar o omeprazol depois de mais de 15 dias de uso. Então, não remover abruptamente. E o último paper, uma comparação do uso de glicocorticoide ou não em cães com pancreatite aguda e cães que recebem baixa dose de glicocorticoide, preferencialmente prednisolona e não dexametasona, de preferência o Prelone, o Predicin, o Prediderme, as prednisolonas comerciais orais em baixa dose, voltam a comer mais rápido do que os cães que não receberam. Então me parece curioso. Só muito cuidado com o diabetes mellitus, que contraindica o uso de glicocorticoides, é claro. E o diabético é um grupo comumente acometido por pancreatite. Por fim, queridos, a pancreatite pode, não em todos os casos, caminhar para a diabetes. Então a inflamação se estendeu para o pâncreas endócrino e agora ele é diabético, ele precisa de tratamento com insulina por toda a vida. Pode caminhar para falhas permanentes da digestão, que significa insuficiência pancreática exócrina. Não há mais enzimas da digestão. O pâncreas está esgotado, não vai mais produzir amilase, lipase, protease, as enzimas obrigatórias da digestão. Então ele está insuficiente. E esse cão agora é dependente de um suplemento chamado pancreatina por toda a vida. Então, são sequelas que podem acontecer na pancreatite. Não é sempre assim. A doença crônica não tem um tratamento sabido, a gente tenta conhecer o paciente e tratar a obesidade, melhorar a dieta, evitar medicações que podem causar a suposta pancreatite induzida por fármaco, certo? Combater o estresse no caso de gatos, fazer um tratamento de manutenção com glicocorticoide ou clorambucil no caso de gatos com tríade felina, que é o assunto da pancreatite do felino, certo? Então, é importante essa vigilância do paciente. Pouco realizamos biópsias em medicina veterinária, porque é o melhor exame. A biópsia de pâncreas vai dizer, primeiro, se é pancreatite, segundo, se não é tumoral,
E terceiro, se é uma pancreatite de que tipo? Se já existe muita fibrose, que é a cronicidade, ou não, ok? Pancreatite quase sempre será grave, cara, porque envolve internação, medicações injetáveis até que o animal pare de vomitar, e uma causa pode ser idiopática. Nem sempre você vai ter esse diagnóstico tão sabido, mas é importante lembrar o que pode causar, certo? Pessoal, me despeço, deixo aqui minhas redes sociais, foi um prazer, conheçam o nosso Instagram. Agradeço mais uma vez a iniciativa da Artmed, muito bonita, de deixar aqui nossa oportunidade de uma palestra rápida e produtiva sobre pancreatite felina e canina. Foi um prazer imenso. Tchau, tchau, queridos. Obrigado.